Já dizia São Paulo, referindo-se à cruz de nosso Senhor, a cruz que para muitos é sinal de loucura, para outros de escândalo, para nós é prova de amor. O que nós acabamos de ouvir no relato do Evangelho de Lucas é nada mais e nada menos do que a paixão do Senhor. Quem de nós nunca passou pela experiência, seja em alguma fase da vida, de se apaixonar? E quando estamos apaixonados, enamorados, fazemos coisas que até mesmo nós duvidamos. Às vezes coisas boas, às vezes coisas equivocadas, mas o amor é um movimento que nos leva a uma grande dinamicidade. Por isso, o Evangelho que nós ouvimos é o Evangelho da paixão do Senhor. O Evangelho da paixão do Senhor que revela o movimento de Deus apaixonado por nós, no desejo de fazer algo por nós. Assim como o amado deseja a amada e por ela ele faz o que for necessário, assim também é Deus, o amor, que faz de tudo pelo seu amado. Por isso, no início dessa semana, a semana maior da nossa fé, ouvimos o relato da paixão do Senhor para nós não esquecermos quem de fato nos ama, quem de fato é capaz de dar a vida por nós, quem de fato é capaz de morrer na cruz por nós. Hoje, facilmente usamos a palavra amor em muitas situações e circunstâncias. Hoje, facilmente nos declaramos aqui e acolá para pessoas que acabamos de conhecer, dizendo eu te amo. Mas é preciso compreender e entender em que instância está esse amor. Porque se o amor estiver na instância de um sentimento, logo ele vai mudar. Porque os sentimentos são mutáveis. Nem todo dia estamos alegres, nem todo dia estamos tristes, nem todos os dias estamos felizes, nem todos os dias estamos infelizes. O movimento é uma dinamicidade dos sentimentos. Portanto, quem tem o amor na esfera dos sentimentos, corre esta oscilação de hoje amar e de amanhã não mais amar. Isso de fato está longe e distancia do amor com que Deus nos amou, porque o amor, antes de tudo e acima de tudo, o amor é uma decisão. É uma decisão, é mais do que um sentimento. Deus decide nos amar, e uma vez que Deus nos ama, Ele não volta atrás neste amor. O que deveria acontecer conosco, o que deveria ser a realidade dos matrimônios, o que deveria ser a realidade das relações, das amizades, o que deveria ser de verdade quando nós olhamos nos olhos de alguém e dizemos eu te amo. E aí nós vamos ver que o amor não se expressa nas carícias do amor. O amor não se expressa no abraço, no beijo, no carinho, no aconchego, o que é muito bom e gostoso, todo mundo gosta e faz bem, mas o amor se expressa na nossa capacidade de entrega, na nossa capacidade de esvaziar-se, na nossa capacidade de desnudar-se, na nossa capacidade de humilhar-se pelo outro. Aqui está a prova de amor. É o Senhor demonstrando o seu amor por nós, é Deus se despindo completamente, não somente das suas vestes que cobrem o seu corpo, mas se despindo inteiramente por um amor decidido, por um amor que não se volta atrás. Por isso bem lembrou São Paulo ao escrever a comunidade dos Filipenses, dizendo que Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, sendo Jesus o próprio Deus, sendo Jesus
o Verbo encarnado, não precisaria ele passar por essa humilhação, não precisaria ele se expor dessa forma, mas existindo na condição divina, ele não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo. O Senhor não faz da sua condição divina uma usurpação, mas o Senhor assume a sua condição humana para nos mostrar na nossa humanidade o que é amar, o que é o amor. Falar do amor na esfera divina é muito fácil, mas é preciso compreender o amor na instância do humano. É preciso viver esse amor na instância das nossas relações, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Portanto, o Senhor esvazia-se na sua humanidade e na sua divindade para expressar esse amor, dizendo para nós qual o caminho devemos seguir, por onde devemos caminhar e por qual caminho de fato nos levará a uma autêntica e verdadeira experiência do amor e do perdão. Mas para isso é necessário que nós assumamos aquilo que nos foi conferido no dia do nosso batismo, a nossa identidade de fé. Assumir a nossa identidade de fé é ser, portanto, como um servo sofredor, narrado pelo profeta Isaías no capítulo 50. É sermos fiéis ao Senhor, como o Senhor foi fiel ao Pai. É não desviar o rosto de cusparadas e bofetões, mas estar pronto para enfrentar os desafios da vida, sabendo que o Senhor não nos deixará desamparados. Quantos e quantos de nós não nos sentimos esgotados? Quantos e quantos de nós não nos sentimos cansados em uma determinada situação da vida, por muitas lutas, por muitos enfrentamentos, por muitas situações? Quem de nós nunca se sentiu assim, desanimado? Mas ainda assim, diz o profeta Jeremias: dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, permanecei firmes, permaneceis íntegros. E é justamente isso que faz o servo sofredor. O servo sofredor, narrado pelo profeta Isaías, anunciando aquele que há de vir, é justamente esse que sabe ser fiel. É esse que enfrenta com coragem o que tem que ser enfrentado. A pior de todas as situações não é a situação difícil, é a gente correr da situação difícil. Quantos e quantos de nós às vezes empurramos determinadas situações, protelamos determinadas resoluções, protelamos determinadas conclusões que devemos ter e fazer, empurramos para o debaixo do tapete. Se assim o fazemos, a conta depois vem alta. Se assim o fazemos, a nossa vida ela não se deslancha, ela se trava. Portanto, como servo de Javé, é preciso enfrentar os algozes. É melhor enfrentar o que se tem de enfrentar agora do que empurrar para debaixo do tapete e essa conta ser mais pesada lá na frente, quando as minhas forças já não são tantos quanto agora. Por isso, o Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás, ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, não me deixei abater o ânimo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós chegamos a essa igreja e nos deparamos com essa insígnia da nossa fé bem em destaque sempre em nossas igrejas, é justamente para não deixar com que o ânimo, o desânimo nos abata. Quando olhamos para a cruz de nosso Senhor, é para não deixar
abater o ânimo. Quando olhamos para a cruz de nosso Senhor, que para muitos é loucura, para outros é escândalo, para nós é prova de amor. Quando olhamos para a cruz do Senhor, eu me abasteço da graça de Deus e digo: eu vou vencer, eu sou capaz, eu sou grande, eu sou forte, eu vou vencer. E é isto que nos inspira o Cristo. Saia dessa murmura, saia dessa lamentação desenfreada e ouse erguer os olhos para o alto, onde está o Cristo, e diga: eu sou capaz, eu posso, eu vou vencer, porque nosso Senhor me mostrou o caminho, nosso Senhor me apontou esse caminho, o caminho da vitória, o caminho que me leva ao céu. Não que precisemos passar pela cruz, porque o Senhor já pagou esse preço por nós, mas é para nós não deixar abater o ânimo, é para nós não nos deixar deprimir diante das situações da vida, mas que nós encontremos na paixão do Senhor, na injustiça que Ele sofreu, na condenação que Ele viveu, que nós encontremos no Senhor a força. Por isso, ergue essa cabeça, não curve a sua cabeça para nada e para ninguém, a não ser para o Senhor. Erga a sua cabeça, levanta, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor venceu a morte e nós também vamos vencer. Vamos vencer as dificuldades conjugais, vamos vencer as dificuldades financeiras, vamos vencer as dificuldades de relações, vamos vencer até mesmo as situações de enfermidade, porque o forte guerreiro está conosco e Ele não nos abandona. Que a experiência da Semana Santa, que a experiência do Tríduo Pascal traga ao nosso coração ânimo, traga ao nosso coração força, e que nós nos sintamos assim inflamados pelo Espírito, que nós nos sintamos assim revigorados por esse amor que não tem limites para amar, e que nós possamos dar continuidade a esse ano e aos próximos anos, vivendo a nossa fé na liturgia proposta pela igreja, sempre com mais ânimo, sempre com mais coragem, sempre podendo dizer: força e coragem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.